Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os moabitas, os amonitas, como alguns do meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, por meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor e o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, e o louvaram pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando:
Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Até aqui. Amém. Só no versículo, lá no versículo 29 e 30, que diz assim: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhes concedeu paz em todas as suas fronteiras. E eu gostaria de, nessa tarde, estar meditando com os amados nesse texto, que ele fala um pouco sobre aquilo que nós falamos mais cedo, né, na nossa reflexão, fala sobre o medo. Aqui o povo de Israel, eles já estavam assentados em sua terra, na terra que Deus havia dado ao povo, né? Eles já estavam lá na terra preparada por Deus e que Deus mandou eles lutarem. Eles lutaram para conquistar essas terras, e de repente Josafá estava reinando e se unem 3 povos e fazem lá uma aliança e vêm contra o povo de Judá, o povo de Jerusalém, contra Israel, para lutar, para tirar eles daquela terra que o Senhor tinha dado a eles. E eles estão aqui numa situação que eles estão em menor número diante do tamanho do exército que se vem contra eles. Eles estão em menor número. E aqui Josafá, ele faz uma oração: Senhor, olha para o Senhor ver, nós estamos aqui porque o Senhor deu essa terra para nós, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor está com todo o poder na sua mão, e o Senhor deu essa terra para nós, para os descendentes do seu amigo Abraão, e de repente vem esse povo contra nós, e nós passamos por ele, e o Senhor não deixou que nós os destruíssemos. Olha como eles estão nos retribuindo, olha o que eles estão fazendo agora, se reunindo para nos destruir. E Senhor, nós não temos o que fazer, Senhor. Ele fala lá no versículo 12, ele fala bem assim: Senhor, olha só, não sabemos o que fazer, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E aqui é uma parte muito interessante, porque é assim que nós nos sentimos às vezes. Não sabemos o que fazer diante das adversidades que nós estamos enfrentando. Às vezes a luta, o inimigo se junta e não acaba nenhuma luta direito, já vem outra e parece que tudo acontece ao mesmo tempo. E aí de repente a situação que você está enfrentando parece que é fora do normal. Já enfrentou uma situação na qual você simplesmente não sabia o que fazer? Você já passou por uma situação assim? Em que parece que o inimigo te cercou de todas as formas, te impedindo de ver uma saída? Eu já vivi momentos assim. Eu creio que você também. Porque aquele que está na contramão do mundo, ele enfrenta momentos assim. Que parece que o inimigo nos cerca de todos os lados e parece que a gente não tem saída para nada. Mas uma coisa interessante que Josafá fala aqui na oração dele é: Senhor, eu não tenho forças. O inimigo que está vindo é numeroso, é grande. Mas eu não sei o que fazer, Senhor. Mas os meus olhos eu coloco no Senhor. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Aleluia. É assim que nós devemos nos colocar. A adversidade está vindo, a circunstância, o inimigo parece que está te cercando de todos os lados, mas pode não saber o que fazer. Mas coloca os teus olhos no Senhor, porque é de onde vem o nosso socorro. A palavra do Senhor diz exatamente isso.
olho para a situação e não vejo saída. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Coloque os teus olhos no Senhor, porque é exatamente dessa maneira aqui que Josafá estava se sentindo. Ele sentiu quando os moabitas e os amonitas e o povo ali do Monte de Seir se reuniu ali para vir contra Judá. Ele sentiu exatamente isso, cercado, sem saída. Parecia que não tinha saída para ele. Note, a primeira reação que ele teve foi ficar alarmado. Ele ficou alarmado. Não é assim que muitos de nós, filhos de Deus, nos reagimos quando nós estamos colocados contra a parede, quando o inimigo parece que nos coloca contra a parede? Não é assim que nós ficamos? Quando a gente perde o emprego, imediatamente vem o medo. E agora? De onde vai vir o meu sustento? Como que eu vou arrumar dinheiro para pagar as minhas contas? Como eu vou cuidar, sustentar os meus filhos e a minha casa? Ou quando seu filho é atacado por um vírus, como a gente está vendo essa situação aí, calamitosa, quando parece que você não tem saída, como nós ficamos encurralados dentro de casa, por causa do perigo enorme. E nessa hora vem o medo, vem a ansiedade, vem a depressão, vem os sentimentos terríveis. E aonde nós temos que colocar os nossos olhos? No Senhor. Quando a gente ouve uma notícia de que alguém está com uma enfermidade terminal, com algo alguém que é amado nosso, ou que vai fazer uma cirurgia séria, como é que nós nos sentimos? Com medo. Nós tememos. Como foi feita aquela pesquisa lá nos Estados Unidos, o medo hoje é 30 vezes maior do que há 30 anos atrás. E nós precisamos entender que a nossa força tem que estar no Senhor. Mas Deus seja louvado. Eu profetizo aqui uma nova força virá sobre você. Eu profetizo aqui que uma nova unção será derramada sobre a sua vida, de uma maneira que o Senhor vai te dar confiança para que você venha vencer toda e qualquer adversidade. Quando as batalhas forem empreendidas, quando vierem contra você ferozmente, estiver ao seu redor, haverá tamanha certeza de que Deus está no controle, que independente das circunstâncias ou do medo, esse medo não vai te controlar. Você vai ser vitorioso porque Deus estará com você. Os seus olhos estarão postos no Senhor. E aqui a Bíblia fala, como nós lemos, que quando nós estamos com os nossos olhos no Senhor, o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege, nos fortalece e nos sustenta. O rei Josafá aqui, ele não sabia como fazer com esses inimigos, mas ele tinha uma estratégia poderosa que trouxe resultados. Ele sabia onde obter as respostas que ele precisava. Primeira coisa que ele fez, declarou um jejum. Todo o povo ali das cidades, crianças, todo mundo foi ali buscar o Senhor e jejuar o Senhor, e o povo todo se reuniu. Aquele povo que já tinha, que tem sido privado de vitórias por alguns motivos, naquele momento confiou no Senhor. Talvez você tenha passado por lutas e não tenha tido vitórias. Talvez você está imobilizado pelo medo, não consegue tomar as armas da oração e do jejum e nem buscar a face do Senhor para receber essa libertação. Mas eu profetizo nessa tarde que o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te dar forças para que você possa buscar, para que você possa orar, para que você possa jejuar, e o Senhor vai te dar a vitória. Na oração de Josafá aqui, amados, ele reconheceu que a dependência era só de Deus. Não estava na força dele. Ele fala assim, não temos forças para enfrentar esse exército enorme que vem nos atacar, mas nós sabemos, os nossos olhos estão no Senhor, eles se voltam para o Senhor. A batalha de Josafá, amados, foi vencida antes que ele mesmo fosse ao campo de batalha. É isso que a palavra diz. Lá no versículo... Aqui no versículo 22, quando ele junta o povo, no versículo 20, ele junta o povo, ele fala, olha, confie no Senhor, ó povo de Judá e de Jerusalém, confie no Senhor, tenham fé no Senhor e Deus os sustentará. Vocês serão sustentados pelo Senhor. O Senhor levanta um profeta quando ele institui o jejum, quando ele põe o povo para orar e buscar. No meio do povo, o Senhor levanta um profeta e traz uma palavra do Senhor que fala assim, olha, nessa batalha vocês não vão ter nem que guerrear.
Porque essa batalha é do Senhor. Não tenha medo por causa desse grande exército, não tenha medo por causa dessa grande dificuldade que você está vivendo, por essa adversidade que você está vivendo. Não tenha medo, pois a batalha não é de vocês, ela é de Deus. Quando você coloca a sua confiança em Deus, quando você ora, quando você confia no Senhor, quando você se volta para Ele, Ele declara: essa batalha não é sua, é minha, meu filho. Essa guerra não é sua, é minha. E nem não vão ter nem que pelejar. Vocês não terão nem que lutar nessa batalha, o Senhor diz. Mas ele fala lá no versículo 17. Mas tomem posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ele diz: toma posição, permaneça firme. Permaneça firme e veja o livramento que o Senhor vai te dar. O Senhor fala, você não tem que batalhar, mas o Senhor te diz, ó, você tem que se posicionar, colocar a fé em mim, você tem que crer que eu estou contigo, você tem que permanecer firme onde você está, não desistir, não desanimar, não olhar para trás, porque eu venço essa batalha para você. E aqui fala que Josafá nem precisou entrar na batalha. Quando eles começaram a adorar o Senhor armou emboscadas para o maligno. Creia que o Senhor continua trabalhando. Deus ainda é o mesmo hoje, amados. Deus ainda é o mesmo, Ele nunca mudou. Malaquias 3:6 fala isso. Ele quer ser o nosso Senhor dos exércitos. Ele deseja que nós tenhamos as mesmas vitórias que Ele deu lá para o povo de Israel, que Ele obteve para o povo de Israel. Então somente eles tiveram que clamar, que se lembrar de clamar por Ele. Temos de estar dispostos a usar a estratégia que Josafá usou, o jejum e a oração. Outra estratégia que ele desempenhou importante nessa batalha foi adoração e louvor a Deus. A adoração e louvor a Deus fez com que Deus colocasse emboscadas contra aquele povo. Eles creram, oraram, buscaram ao Senhor, creram e o Senhor os livrou. No dia seguinte, quando ele designou os cantores para o Senhor, que foram à frente dos exércitos, louvando a Deus e louvando a beleza da santidade de Deus, o que que Deus fez? Deus os livrou. O Senhor falou, nem pelejar essa peleja você vai ter que pelejar, eu vou pelejar por você. Mas se posicionem, fiquem firmes, permaneçam firmes, não saia da presença do Senhor e Ele vai te dar um grande livramento. Veja o grande livramento que Ele vai te dar. Você pode imaginar a cena aí nesse momento? Aquele povo adorando ao Senhor de madrugada, eles saíram, a Bíblia fala que eles saíram de madrugada. Em vez de enviar os melhores guerreiros de Judá para liderar o exército, Josafá escolheu adoradores, escolheu cantores e músicos para louvar a Deus pela vitória antes mesmo deles terem vencido. Já pensei, amados, quantas vezes nós somos vencidos porque nós desistimos antes mesmo de começar. Quantas vezes nós somos vencidos porque nós desanimamos antes mesmo de empreender a batalha. E aqui eles estavam adorando ao Senhor, mesmo sem ter a batalha ganha, eles já adoravam ao Senhor. E por este ato de fé, o Senhor agiu em favor deles. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e os montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados, é o que fala. Orar, jejuar, ouvir a palavra do Senhor, crer nela e louvar a Ele antes de vencer a batalha, são estratégias que Deus disponibilizou para mim e para você. Então, a primeira vez que você encarar uma batalha e parecer que não há saída, não se estribe no seu próprio coração, no seu próprio entendimento. Não seja limitado pelo medo. Não fica morrendo por causa do medo. Não se limite pelo medo. Não coloque o seu coração a morrer por causa da adversidade, não. Creia, o Senhor já deu estratégias para você, para que você não seja derrotado. O Senhor já te armou, como nós falamos dias atrás. O Senhor já te armou. Você tem o jejum, você tem a oração, você tem a fé. Se posicione porque o Senhor já te deu a vitória.
Adore a Ele, antes mesmo de você ver a vitória completa. Renda louvores a Ele, antes que você veja essa vitória, essa luta que você está enfrentando, essa vitória que você precisa. Glorifique ao Senhor antes mesmo de recebê-la. Adore ao Senhor antes mesmo de recebê-la. Renda graças ao Senhor antes mesmo de recebê-la, porque o Senhor está guerreando por ter. Nessa batalha, você não vai ter nem que pelejar, porque o Senhor é quem peleja por você. Amém? Use as estratégias que Deus te deu. Oração, jejum, adoração e louvor. Essas 4 estratégias, elas vão fortalecer tua fé, elas vão animar o seu coração, elas vão lançar fora todo o medo que você tiver. O amor, a Bíblia fala que o amor ao Senhor lança fora todo o medo. Quando você ama ao Senhor, adora a Ele, louva a Ele, crê nele, se posiciona, Ele vence toda e qualquer batalha por você, meu amado e minha amada. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Não sei o tamanho da tua luta. Aqui Josafá foi enfrentar um exército numeroso, enorme. Mas o Senhor fala, olha, não desanime, não se espante por causa desse exército numeroso, porque vocês estão comigo e eu estou com vocês. Então, nessa luta que você está enfrentando, nessa adversidade, seja ela do tamanho que for, o Senhor está contigo. O Senhor está guerreando com você. Tenha fé. Creia que o Senhor peleja por você. Então, somente se posicione, mantenha-se firme e veja o livramento do Senhor. Não saia da presença dele por nada. É o melhor lugar onde você pode estar, na presença do Altíssimo, e ele te sustenta. Conheça a palavra dele, medita nela dia e noite, como diz lá o salmista no Salmo 1. Conheça o Senhor para quem você serve. Conheça o poder do Senhor para quem você serve. E Ele vai operar nas suas causas. Amém? Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração. Que você venha ser ricamente abençoado por Ele. Adore a Ele. Renda a Ele louvor. E a vitória está garantida. Amém? Que Deus os abençoe.